E aí, galerinha, tudo certo? Professor Flamiciano de Geografia na área, e a gente está aqui para falar sobre estrutura fundiária. O que é estrutura fundiária? Estrutura fundiária é a organização das propriedades rurais, quanto ao seu número, tamanho e distribuição. Em outras palavras, estrutura fundiária é a forma como estão distribuídas as terras no espaço rural. Certo? Claro, aí vai qual é o número de propriedades rurais que tem, o tamanho dessas propriedades, mas principalmente distribuição. Como estão distribuídas as terras no espaço rural. Vamos lá. O território brasileiro tem 851,4 milhões de hectares. Professor, o que é um hectare? Um hectare é uma unidade de medida de área que a gente usa, que é 1 hectare é 100 metros por 100 metros. Assim, ó, quadradinho, matemática, lado vezes lado, a área do quadrado, 100 metros por 100 metros. Em outras palavras, 10 mil metros quadrados. Em outras palavras, 10 quilômetros quadrados. 1 hectare, 10 quilômetros quadrados, certo? Então, o território brasileiro tem 851,4 milhões de hectares. Agora, olha que loucura. Desses 851 milhões, 5,4 milhões são de espaço urbano, o que representa 6,5% do território brasileiro. Ou seja, 6,5% do território do Brasil é urbano. Agora, olha que loucura, 351 milhões são de espaço rural. Isso em 2018, provavelmente já aumentou, porque o número de propriedades rurais vem sempre aumentando no Brasil. Hoje deve ser um número um pouquinho maior, mas faz 2 anos deve ser bem próximo disso. 351 milhões de hectares no Brasil são de espaço rural, 41,2%. Quer dizer, quase metade do território brasileiro é espaço rural, é plantação de alguma coisa, é pasto para criar alguma coisa, certo? Olha que loucura, 41,2%. Então, eu vou dar uma ideia para vocês. Vocês vêm aqui, ó, qualquer lugar, vamos escolher um estado aqui, vamos ver, estado de São Paulo, por exemplo. Aí você tá aqui no estado de São Paulo. Cara, se você for assim, aleatoriamente, em qualquer lugar, e, ó, eu vou botar a ponta do mouse aqui e vou descer, não vou mexer mais, ó. Vou descer, aleatoriamente. Ó, o que eu vou encontrar? Área rural. Estão vendo? Ó? Claramente, espaço rural. Ó, propriedades divididas, ó, estradas e tal. E aí a gente vai descer aqui e vai encontrar plantações, vai encontrar pastos, certo? Eu vou sair de São Paulo para vocês não acharem que eu tô assim. Ah, não, o professor já sabia. Eu vou vir aqui pro Paraná. Ó, aleatoriamente aqui. Vai ser muito azar eu cair em cima de uma cidade. Provavelmente vai ser um espaço rural. Opa, onde é que a gente tá? Espaço rural. Olha aí o tamanho das propriedades, estão vendo? Ó? Área altamente desmatada, fazenda. Então, deu para entender, né? A maior parte do Brasil é rural, certo? Muito mais rural do que urbano, muito mais, sim, muito mais mesmo. O número é muito maior. Ó, 351 milhões de hectares rural, 5 milhões de hectares urbanos, certo? Então, beleza. Ó, em 2017, o Brasil tinha 5.072.152 estabelecimentos agrícolas, ok? Uns pequenos e outros gigantescos, como a gente vai ver. Olha só. A estrutura fundiária no Brasil ela é extremamente desigual. Como assim, professor? Essa distribuição de terras rurais no Brasil é extremamente desigual. Como assim? Você tem uma grande quantidade de pessoas que tem poucas terras, terras pequenininhas, e uma minoriazinha que tem muitas terras. A gente chama isso de concentração fundiária, certo? No Brasil a gente tem uma grande concentração fundiária. Em outras palavras, as terras são mal distribuídas. Elas não são distribuídas de maneira igualitária, tanto que tem o movimento sem terra, a galera que não tem nem terra, né? Enquanto tem uma galera que tem terras gigantescas, os latifundiários, ok? Então isso daí é a concentração fundiária. Como que a gente faz? Por que isso acontece? Por que tem concentração fundiária no Brasil? A gente tem que olhar para a história. Certo? Vai ser através da história que a gente vai entender por que a distribuição de terras no Brasil é tão desigual. A gente vai ver que os latifúndios, os grandes pedaços de terra, sempre fizeram parte da história do Brasil, ok? Como assim, professor? Bom, eu baixei algumas imagens aqui só para a gente ter uma ideia. Quando a gente fala de concentração fundiária, é claro que isso daqui é uma charge, né? Mas quando a gente fala de concentração fundiária, a gente está falando disso daqui, ó. É uma minoria que tem grandes pedaços de terras e uma maioria que tem pouquíssimas terras ou nenhuma terra, certo? Vamos analisar a história. Bom, vocês já devem ter ouvido falar das capitanias hereditárias. Capitanias hereditárias foi o primeiro método que Portugal utilizou para dividir as terras no Brasil, ok? O que eles fizeram? Dividiram o território brasileiro em capitanias, 12, se eu não me engano, ok? E distribuíram para pessoas interessadas em administrar essas capitanias. Olha aqui as capitanias: Maranhão, Ceará, Rio Grande, Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhas, por aí vai.
Quem eram essas pessoas interessadas, professor? Bom, a gente chama hoje de donatários, né? Porque as terras eram meio que doadas para eles pela coroa portuguesa. Esses donatários faziam parte da nobreza portuguesa. Claro, a coroa portuguesa não ia dar grandes pedaços de terras assim para administração, para pessoas pobres administrarem. Era normalmente parte da nobreza que tinha ali ligações com a coroa portuguesa, certo? Então, pessoas ricas de Portugal recebiam essas terras aqui. Os donatários eram pessoas ricas, ok? Aí os donatários recebiam as terras. Era deles, professor? Não, não era deles. Continuava sendo da coroa portuguesa. Eles ficavam responsáveis pela administração. Mas agiam como se fosse deles. Teoricamente, meio que era, entende? E aí, esses donatários, eles pegavam 20% dessa terra para eles. Então, por exemplo, ó, Jorge de Figueiredo Correia, o nome do donatário aqui. Pega aqui a capitania de Ilhéus. 20% ele ficava para ele. E os outros 80% ele distribuía. Distribuía para quem, professor? Claro, devia ter os critérios, mas meio que ele escolhia. 80% era distribuído. Para quem? Hoje a gente chama de sesmeiros. É um sistema que a gente chama de sesmarias. É basicamente o mesmo esquema. Ele pegava esses 80% e distribuía para pessoas interessadas em produzir naquelas terras, certo? Eles tinham que ficar ali botando pressão para a galera produzir. O que Portugal produziu primeiro no Brasil? Cana-de-açúcar, ok? Quem que eram esses sesmeiros? Ora, pessoas ligadas à nobreza portuguesa. Novamente, nenhum pobre ia receber uma sesmaria. Os sesmeiros eram pessoas ricas. O que rolava? Cada sesmaria tinha aproximadamente 6,4 mil metros quadrados, ou seja, gigantescos latifúndios. Então os caras pegaram aqui, passaram a régua e os donatários distribuíram para os sesmeiros, que também tinham ligações com a nobreza, certo? Conclusão, os pobres não ganharam merda nenhuma, com o perdão da expressão. Claro, o pobre não tinha direito a nada. Então, primeiro os donatários pegavam as terras, depois os donatários distribuíam para os sesmeiros e a vida seguia. A nobreza ficava com terras, começava a plantar cana-de-açúcar ali e os pobres, professor, os pobres trabalhavam, certo? Eles não tinham terra. Isso sem contar que a gente está falando aqui, esses sesmeiros, eles eram latifundiários, agricultores de cana-de-açúcar, que utilizavam mão de obra escrava. Então, os pobres estavam trabalhando, certo? Já estava rolando a escravidão no Brasil fazia tempo. Joia? Beleza. Então, aí continuou a história. Quando que isso vai mudar? Vai mudar com a Lei de Terras. A Lei de Terras foi uma lei que foi posta em prática em 1850, que meio que deu uma modernizada nesse sistema de doação, que eu não sei se vocês perceberam, mas a coroa portuguesa doava para os donatários doavam para os sesmeiros, e era só doação para gente rica. Em 1850, a Lei de Terras definiu a terra como uma propriedade privada, ou seja, se você quer terra agora, você tem que comprar, certo? Conclusão, os pobres novamente se lascaram, porque eles não tinham dinheiro, né? Isso sem contar que em 1850 ainda rolava a escravidão. Então você cria a Lei de Terras, os escravos não têm nem como sonhar em ter um pedaço de terra, porque eles nem recebem salário para ter condições de comprar e são propriedade de outra pessoa. Você sabe como é que funciona a escravidão. E o pobre, que não é escravo, mas mesmo assim é pobre, também dificilmente vai ter acesso à terra, porque ele não vai ter dinheiro para comprar. Ou seja, a Lei de Terras garantiu que as terras continuassem nas mãos dos ricos. Okay? Em 1888, não se esqueçam dessa data, 1888, a escravidão acabou no Brasil com a Lei Áurea, certo? Então, libertou todos os escravos no Brasil. Joia! E aí, o que os escravos fizeram? Eles não tinham muita coisa para fazer, porque eles não tinham dinheiro. Então, com a Lei de Terras, os ex-escravos também não tinham acesso à terra. Como é que eles iam comprar terra se eles acabaram de ser libertados? Eles eram escravos, certo? Então, a Lei de Terras, ela só manteve a concentração fundiária do Brasil. Aqui é mais uma imagenzinha das capitanias, com os donos das capitanias, ó, a capitania de Jorge Figueiredo Correia, esses eram os donatários, né? Que distribuíam para os sesmeiros. E agora sobre a Lei de Terras, olha só. Acesso à terra garantido aos grandes latifundiários pela compra. Claro, quem tem dinheiro vai continuar tendo terra, porque pode comprar. Acesso negado aos imigrantes e libertos sem recursos. Então, pessoas pobres, pessoas que vinham de outros países sem nada para tentar a vida aqui e ex-escravos libertos não tinham como ter terra, porque não tinha dinheiro para comprar. Moral da história, esses pobres, ex-escravos e imigrantes eram uma mão de obra barata justamente para os caras ricos. Então a Lei de Terra favoreceu muito a vida dos latifundiários ricos, porque agora eles iam ter terra, porque eles já tinham ou eles tinham dinheiro para comprar, e eles iam ter um monte de pobre precisando trabalhar, porque esses produtores pobres aqui não poderiam ter suas próprias terras. Então eles viravam mão de obra barata para os latifundiários, ou seja, reprodução latifundiária com alta margem de lucro.
facilitou muito a vida desses latifundiários ricos, ok? E aí, professor, o que mais que aconteceu? Bom, para ajudar ainda mais na concentração fundiária, depois começou o processo de grilagem. O que é o processo de grilagem? Eram caras que falsificavam documentos para se apossar de terras. Isso começou a partir da Lei de Terras em 1850. Depois que parou de ser doado e começou a ser comprado, muita gente viu nisso uma oportunidade para ganhar muito dinheiro. Quem faziam isso? Os grileiros. Por que tem esse nome, professor? Porque eles pegavam, falsificavam um documento, tipo, um documento que comprovava que essa terra é minha, como se fosse tipo esqueci o nome, depois eu vou lembrar da palavra, mas é aquele documento que comprova que aquele terreno é seu, certo? Escritura, desculpa. Aí é como se falsificasse uma escritura, aí eles colocavam essa escritura dentro de uma caixinha com grilos. E aí o cocôzinho dos grilos deixava a escritura amarelada. E aí eles apresentavam a escritura como um documento antigo, entendeu? Então eu faço hoje, deixo ali uns dias, depois eu tiro e parece que o documento é do século passado. Aí ele ia lá apresentar e falava, ó, essa terra aqui era do meu avô e meu avô deixou pra mim. Pronto. Aí ele legalizava a terra pra ele. Terras públicas, terras devolutas ou terras que tinham sido ocupadas por pequenos proprietários. Porque, claro, a terra aqui, a partir da lei de terras, tem que ser comprada. Mas a gente imagina que muitos pobres, muitos ex-escravos simplesmente invadiram terras e dane-se, foram produzir na terra ilegalmente mesmo. E aí o que os grileiros faziam? Eles falsificavam documentos e se tivesse algum pequeno produtor ali que tivesse se apossado daquela terra, eles expulsavam, porque agora eles eram, entre aspas, os donos das terras. Esses grileiros pegavam as terras para si ou vendiam para terceiros, ou seja, para outros grandes produtores ricos. O que aconteceu com os pobres? Se lascaram de novo, porque além de não ter dinheiro para comprar, aqueles que, digamos assim, invadiam ou ocupavam terras para conseguir produzir alguma coisa, depois eram expulsos pelos grileiros, ok? Estima-se que 100 milhões de hectares foram grilados, entre aspas, no Brasil, 4 vezes a área do estado de São Paulo. Então, os pequenos proprietários não tinham dinheiro para comprar terra e foram expulsos se estavam em alguma terra ali em específico, certo? Esse é o processo de grilagem, olha só. Processo de grilagem. A grilagem é uma prática que consiste na apropriação ilegal de terras a partir de fraudes e falsificações de registros imobiliários em cartórios, certo? Olha aí, é comum que os processos de fraudes sejam acompanhados de atos de extrema violência, ameaças, agressões e assassinatos contra camponeses, indígenas, ribeirinhos e comunidades tradicionais que ocupam secularmente terras públicas e não possuem registro em cartório. Então, às vezes o grupo indígena está ali há séculos, às vezes os camponeses estão ali já há 4 gerações, e aí o grileiro vai lá, falsifica um documento, faz de conta que aquela terra é dele e expulsa quem já está ali há muitos e muitos e muitos anos e às vezes de maneira violenta, ameaçando, matando e violentando essas populações de diversas maneiras, certo? Então esse é o processo de grilagem. E aí você pensa, puta, que coisa horrível, né, professor? Sim, complicado. E eu vou te dizer que a grilagem existe até hoje. Claro, hoje não precisa mais de grilo no papel para fingir que o documento é antigo. Hoje existem leis para legalização das terras. E aí os caras usam brechas dessas leis para legalizar terras que não são deles, olha só. Na indústria da especulação da terra, o grileiro primeiro identifica uma área pública e expulsa quem estiver nela. Depois desmata para sinalizar que o terreno está em uso, tipo assim, tô fazendo alguma coisa com esse terreno. E por último, tenta legalizá-lo com a ajuda de novas leis, certo? Então a grilagem existe até hoje, olha só. Só abrir algumas notícias aleatórias aqui. Operação Grilo. Investigação da participação de agentes públicos em grilagem. Notícia desse mês. Ó. Ou, por exemplo, acusados de participação em esquema de grilagem são condenados a 134 anos de prisão. Notícia de 2020 desse mês também. Ó. Ou, por exemplo, grileiros, olha aí o trava-língua. Grileiros invadem área pública com tratores e oferecem lotes para outras pessoas. Olha aí, e aí estão apurando. Então vocês perceberam que existe grilagem até hoje, certo? Só que hoje não precisa mais dos grilos. Hoje invade, expulsa, bota fogo, faz de conta que a terra é sua e tenta legalizar depois. Aí depois vende e tal, ou fica com as terras para você e os latifúndios vão aumentando, certo, meus jovens? E aí a concentração fundiária só vai piorando. Qual seria a solução para essa concentração fundiária, professor? Um processo que a gente chama de reforma agrária. Eu vou deixar um vídeo sobre a reforma agrária aí, vou deixar na descrição ou em algum lugar aí para vocês assistirem. É um processo, consiste em redistribuir terras, certo? É um processo que começou aí na década de 90,
vários países já fizeram, virou lei a partir da Constituição de 1988 aqui no Brasil. Consiste basicamente em você pegar terras de grandes latifúndios improdutivos, então o cara tem não sei quantos mil hectares, você pega uma partezinha ali que ele não está produzindo nada e redistribui para famílias e pequenos produtores que não têm terra, ok? Eu digo que nunca foi feito efetivamente, porque, tipo, aconteceu um pouco de reforma agrária no Brasil. Acho que umas 10 mil famílias foram assentadas. Só que isso é tipo 5% do que precisa fazer, sabe? Foram feitas assim só migalhas mesmo. Ela nunca foi feita efetivamente assim para resolver o problema da concentração fundiária, certo? Mesmo porque grandes produtores jamais vão querer isso daí, né? Reforma agrária das minhas terras, nunca. Claro, é uma propriedade privada. Às vezes você tá ali, a terra não tá produzindo nada, né? Ela não tá cumprindo a sua função social, que é produzir alimento, mas mesmo assim a terra é sua e você não vai querer perder ela, não vai querer distribuir, né? E as famílias pobres e sem terra que se lasquem, certo? Basicamente é isso daí. Então é uma questão polêmica também, tem gente que é a favor, tem gente que é contra, aí eu posso gravar um vídeo só sobre isso posteriormente, mas acho que a gente vai finalizar por aqui, certo? Então, estrutura fundiária do Brasil é isso daí, pessoal. Um abraço a todos, é nóis!